Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Antunes, eu sou idealizador do projeto Grow Up, eu sou Life Coach. Vocês devem ter percebido que nesses últimos dias não houveram postagens na nossa fanpage, isso por conta de que eu estava inteiramente trabalhando e dedicado para colocar esse primeiro vídeo no ar para vocês. E é com imensa satisfação, é com imenso prazer, é com imensa alegria que eu estou aqui hoje trazendo meu primeiro vídeo para vocês para abordar um assunto fantástico, para abordar um assunto sensacional, um assunto fundamental para todas as pessoas. Esse assunto diz respeito à inteligência emocional. Então vamos lá, mas afinal o que é inteligência emocional? De que forma que isso impacta na minha vida, na sua vida, na vida de todas as pessoas? Primeiramente, inicialmente nós poderíamos definir essa inteligência emocional como criar novas motivações para si próprio, de persistir frente a um objetivo apesar das dificuldades impostas pela vida. Também chamamos de resiliência, né? Outra coisa que é importante salientar é a capacidade de você saber controlar os seus impulsos, saber aguardar pela satisfação dos seus desejos pessoais, profissionais. E um outro aspecto também importante é você saber se manter em bom estado de espírito, saber impedir que a ansiedade interfira na sua capacidade de raciocinar, de ser uma pessoa empática, de saber se colocar no lugar do outro, de ser uma pessoa autoconfiante. Mas vamos conversar mais teoricamente, vamos abordar mais a fundo esse assunto. Todos nós, seres humanos, nós dispomos de duas mentes, a nossa mente racional e a nossa mente emocional. A nossa mente racional é a maneira como nós assimilamos de todas as coisas, é a maneira como ela é capaz de ponderar, de refletir as situações. Já a nossa mente emocional, ela já é às vezes mais incoerente, um pouco impulsiva e digamos que às vezes até imprudente. E isso ocorre por quê? Porque quanto mais intenso for um sentimento, mais dominante vai ser a nossa mente emocional. E o que ocorre? Quanto mais dominante é a nossa mente emocional, a nossa mente racional se torna inoperante. Essas duas mentes, emocional e racional, geralmente elas operam juntas, em harmonia, havendo um equilíbrio entre elas, com as nossas emoções, alimentando e informando operações da mente racional e a mente racional refinando, filtrando e às vezes até vetando a entrada de determinadas emoções. E como nós sabemos todos por experiência própria, quando se trata de moldar nossas decisões e ações, as nossas emoções, elas às vezes pesam mais do que a nossa razão. Isso por quê? Porque todas as nossas emoções, em essência, elas são impulsos para uma ação imediata. A própria palavra emoção é uma palavra que vem do latim, movere, mover acrescida do prefixo e, que denota afastar-se, o que indica que qualquer emoção está implícito uma tendência para um agir imediato. E quando um sentimento impulsivo domina a razão, entra em ação a nossa amígdala cortical, que funciona como se fosse um depósito de memória emocional. Essa amígdala cortical, ela faz uma varredura de toda a situação, de toda a experiência em busca de problemas,
como se fosse uma espécie de detetive, como se fosse uma espécie de, digamos que, sentinela psicológica. Ela desafiando cada situação, cada percepção com perguntas do tipo: isso pode me prejudicar? Isso pode me afetar de alguma forma? Isso pode fazer algum mal para mim? E se a situação em si, de alguma forma, esboçar um sim, essa amígdala cortical, ela manda um sinal de emergência para todo o nosso cérebro, para todas as outras partes do nosso cérebro, tomando total controle e dirigindo o restante do nosso cérebro. Inclusive o nosso neocórtex, que é a nossa mente racional, a nossa mente pensante. O neocórtex é a nossa sede dos pensamentos, que também acaba se dominando frente a essas emoções. E isso que leva as pessoas a agirem impulsivamente, sem pensar antes de tomar algumas atitudes. E isso tudo é muito interessante, não é mesmo? Mas o que ocorre? Em nossa vida pregressa, na nossa infância, na nossa adolescência, nós vivenciamos e tivemos estímulos de situações e acontecimentos que nós vivemos que formaram as nossas conexões neurais dentro de nossas mentes. E muitos desses estímulos, eles foram preservados, muitas dessas conexões foram preservadas e remetidas para a nossa vida adulta, nos dando a programação de quem hoje nós somos. E todos esses acontecimentos, eles produziram trilhas e caminhos neurais, conexões neurais, dentro do nosso cérebro, que hoje podem nos induzir a fazer sempre as mesmas coisas, agir sempre da mesma forma, ter sempre a mesma reação, ter sempre a mesma atitude, ter sempre o mesmo padrão de comportamento frente a qualquer tipo de situação. E essas sucessivas repetições de atitudes, elas acabam virando hábitos. E esses hábitos, por sua vez, eles acabam se tornando os nossos valores. E esses valores, eles moldam o nosso destino. Mas esses mesmos estímulos externos que nós recebemos ao longo da vida, essas situações, esses acontecimentos, eles podem ser modificados através de novas conexões neurais. Novas conexões neurais, elas podem ser lapidadas dentro de nosso cérebro. A ciência já comprova isso. Por exemplo, digamos que você leia os livros que você lê, palestras que você assiste, vídeos que você olha, cursos que você faz. Todos esses estímulos externos, eles são capazes de promover o desenvolvimento de novas sinapses e novas conexões neurais, que a ciência chama de plasticidade neural ou neuroplasticidade. E essas novas conexões neurais, elas podem se desenvolver ao longo de toda a nossa vida. E não somente na infância e na adolescência, como algumas teorias que já caíram por terra mencionavam e afirmavam anteriormente. E isso é uma coisa fantástica e sensacional, porque você pode estar constantemente se desenvolvendo, ou como nós também chamamos em EPP, Evolução Pessoal Permanente, de forma que você possa sempre estar aumentando a sua capacidade de aprendizado, a sua capacidade de memorização, a sua capacidade de retenção de informações, isso tudo estimulando as suas redes neurais. E todas as vezes que nós aprendemos alguma coisa nova, algo novo, essas sinapses, elas passam a ser reorganizadas, de maneira que essas estruturas nos favoreçam. Se, por exemplo, você fizer a leitura de um livro transformador, como Você Pode Curar a Sua Vida, a autora é Louise Hay, que por sinal é um livro sensacional e fantástico. Se você pegar todas as teorias
e todas as práticas mencionadas pela autora no livro e colocar em prática na sua vida pessoal, você vai estar gerando novos estímulos para as suas sinapses, e que por sua vez esses estímulos eles vão gerar novas conexões neurais dentro do seu cérebro, no sentido do seu crescimento pessoal, no sentido do seu crescimento e desenvolvimento profissional, no sentido do seu crescimento e desenvolvimento espiritual. E isso pode fazer até com que maus hábitos, maus comportamentos, comportamentos nocivos, atitudes impensadas que anteriormente você possa ter tido, que você possuiu, eles podem ser modificados e apagados dentro de nossas mentes através desses novos estímulos e treinamento. Digamos que você passou a vida inteira, por exemplo, tentando conseguir um emprego melhor, ou você tentou a vida inteira juntar dinheiro e nunca conseguiu. Aí você deve estar se questionando, mas por quê? Por que isso acontece, Marcos? Provavelmente você deva estar agindo da mesma maneira e não deva ter percebido, porque isso é uma coisa que está infiltrada dentro de você, através de uma programação neural já existente que te leva sempre a fazer a mesma coisa, e por consequência você vai obter sempre o mesmo resultado. Albert Einstein dizia: é uma insanidade esperar diferentes resultados fazendo sempre a mesma coisa. Isso tem um total sentido. Mas eu quero deixar aqui para vocês umas dicas para vocês melhorarem, para vocês se transmutarem, para vocês se autoconhecerem. Então vamos lá. Primeiro, conheça suas próprias emoções, tenha autoconsciência, reconheça um sentimento quando ele ocorre. É crucial e indispensável para a inteligência emocional controlar esses sentimentos. É fundamental para o discernimento e para a autocompreensão. Segundo, saber lidar com as emoções, lidar com os sentimentos, para que eles sejam apropriados. Isso é uma aptidão que se desenvolve na sua autoconsciência. Sabendo analisar, sabendo confortar-se, sabendo se livrar da ansiedade, tristezas ou sentimentos de irritabilidade. Terceiro, motive-se. Pôr as suas emoções a serviço de uma meta é essencial. Canalizar essa sua energia para centrar a atenção, para centrar e ter melhor automotivação, controle, criatividade e saber adiar a insatisfação e conter a impulsividade por trás de qualquer tipo de realização. Terceiro, empatia, reconhecer a emoção dos outros, que é uma capacidade outra que se desenvolve na autoconsciência também. É uma aptidão pessoal. As pessoas empáticas, elas conseguem facilmente identificar aquilo que os outros precisam, aquilo que os outros querem, aquilo que os outros necessitam. E claro, que todas as pessoas, elas diferem em suas aptidões em cada um desses campos. Alguns de nós podemos ser bastante hábeis em lidar com impulsividade, por exemplo, mas podemos ser incapazes e ineptos de fazer e saber identificar uma necessidade alheia, por exemplo. Mas as nossas falhas nessas aptidões emocionais, elas podem ser reparadas em grande parte. Para cada um desses campos existe um conjunto de hábitos e respostas que, com um devido esforço, pode ser aprimorado e aperfeiçoado. Mas então, concluindo, pessoal, estimular o nosso cérebro
é uma necessidade, isso é essencial para todos os seres humanos. Isso vai te trazer mais empoderamento pessoal, isso vai te trazer mais felicidade, isso vai te trazer mais amor, isso vai te trazer mais satisfação profissional, mais satisfação financeira, mais satisfação emocional, mais satisfação espiritual, e também vai te transformar em um profissional de excelência. Pessoal, meu objetivo com esse vídeo é tentar ajudar todos vocês a entender a maneira neurológica, como que o nosso cérebro, essa máquina maravilhosa, essa máquina fantástica funciona, de como vocês de fato devem saber usá-la, de como de fato vocês devem saber efetivá-la em seu benefício próprio. E eu também queria te mencionar que com a assistência de um coaching, que existe toda uma ciência com estudos, ferramentas e diversas outras metodologias que podem ajudar você a se tornar a sua melhor versão e pode te auxiliar a ser uma pessoa muito melhor do que você já é hoje. Então, pessoal, muito obrigado pelos minutos de atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E vocês irão estar me ajudando a me encorajar, me motivar para fazer com que eu traga novos conteúdos como este que eu trouxe hoje para vocês. Então, meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.